Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pelo longo ciclo de estudos que tivemos a oportunidade de realizar nesta sala virtual sobre Gênesis de Moisés. Alguns anos de trabalho proveitoso, profícuo para os nossos espíritos, para aqueles que nos honram com a sua presença no plano espiritual. Agradecemos a Ti pela oportunidade possibilitada pela tecnologia moderna, que com a Tua permissão e Teu incentivo favorecem a evolução na Terra. E nesta noite, a noite em que nós vamos encerrar o ciclo, possamos contar com o apoio, o amparo dos amigos espirituais, nos inspirando, nos orientando para o encerramento adequado deste trabalho. Agradecemos aos espíritos amigos que nos têm auxiliado ao longo do tempo, nos têm inspirado. Nós aqui buscamos balizar o assunto pela codificação realizada por Allan Kardec, que nós possamos compartilhar os ensinamentos por meio do contato social, pelo exemplo, pelas palavras, pelos pensamentos, e que novos ciclos possam se abrir para nós, darmos continuidade ao trabalho. Muito bem. Então, vamos hoje encerrar o nosso estudo de Gênesis. Vamos até estender um pouquinho, para nós, se for necessário, para nós, então, tratarmos aqui dos pontos finais. Hoje nós vamos estudar a partir do versículo 27, que na verdade nós já trabalhamos o 27, e vamos avançar para o versículo 28, passando rapidamente pelo versículo 27. Versículo 27, capítulo 9. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Capítulo 10. Os descendentes de Noé. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javá são Elisá, e Tarsis, Quitim, e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Muito bem. Então nós, na semana última do estudo de Gênesis, nós estudamos o versículo 27, e diz o seguinte: alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, seja-lhe Canaã por servo. Nós aqui já trabalhamos o Jafé simboliza a consciência desperta. Então nós estamos aqui, Deus alargando a consciência desperta de cada um de nós, proporcionando a todos nós o conhecimento, o estudo, a aprendizagem, por exemplo, do que estamos aprendendo, que proporciona ampliação da campo de consciência desperta e que nos permite operar na Terra segundo numa faixa de serviço bem mais ampliada,
segundo o conhecimento espírita extraordinário que temos recebido. Então, é a abertura para maiores ângulos de vida, mas sob a influência clara dos padrões do SEM, que no tempo, o SEM no tempo cresceu e foi coroado com a presença de Jesus, e a doutrina espírita hoje, o Consolador prometido por Jesus, que vem explicar o que não pôde ser dito no tempo de Jesus. Explicar o que Jesus disse não foi compreendido, acrescentar o que ele não pôde ensinar e nos fazer lembrar de tudo quanto ele disse. Esse é o que representa o 100. O grupamento que trouxe a revelação de Deus aos homens, dos valores nobres, da imortalidade, da vida espiritual, da reencarnação, e que foi extraordinariamente coroado pela presença ímpar de Jesus entre nós. As tendas de 100, então, representam a concretização, que as tendas são construções, são habitações, a tenda daquela ideia de mobilidade, de uma construção, de uma moradia um tanto maleável, moldável, de certa forma precária, representando aí exatamente as faixas do conhecimento ainda não totalmente implementado, e que nós vamos ter oscilações no mundo interior, nós vamos sentir ainda uma certa precariedade da nossa casa mental, que é a nossa habitação, e vamos então necessitar ainda de muito empenho, muita força de vontade para consolidar e estabelecer aquela moradia sobre a rocha, a casa sobre a rocha de que trata Jesus, que é a casa mental individual de cada um de nós, firmemente embasada na vivência plena do Evangelho, do cristianismo redivivo, o Espiritismo. E seja ali Canaã por servo, esse Canaã não é o cão, é o campo operacional, é o quarto filho de Noé, que representa o campo operacional, plano social, atividade, plano coletivo. É o instrumento de implementação do ensino que amplia o campo de Jafé. Então nós sabemos aqui que que Noé, Sem, cão, Jafé simbolizam a casa mental, e nós podemos aqui trabalhar o Canaã como sendo o campo operacional, porque tudo é simbólico. O campo operacional externo, Sem, cão e Jafé, casa mental interior, consciente, subconsciente, superconsciente. O Canaã já abertura, plano social, a concretude que se apresenta da sociedade para a ação individual de cada um de nós. De acordo? E aqui no campo de Canaã, que nós vamos colher os resultados do que fizemos. A maldição, por exemplo, que vai ser fator de crescimento em função do processo que se abre, tanto para o reajustamento, quanto para a assertividade das ações no campo do amor. E seja-lhe Canaã por servo. Em João 8,31, nós vamos encontrar: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai libertar, então, dessa servidão, seja-lhe Canaã por servo,
Então nós vemos que ainda não é um movimento de libertação, em que nós ainda vamos trafegar na carne, ainda com certas amarras, servidão ao quê? Conceitos, preconceitos, condicionamentos que ainda nos direcionam. Então é nesse terreno que nós vamos aplicar o processo reeducativo representado pelo padrão superconsciente que desceu para nós, simbolizado no 100, engrandecido por Jesus, nosso modelo e guia, e plenamente explicado pelo Consolador Prometido. Então, é o momento de conquistarmos a libertação, que vai ser concretizada na regeneração, no plano da regeneração. Versículo 28. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Então, depois do dilúvio, o dilúvio foi um divisor de águas na intimidade, a entrada no terreno, o terreno é o mesmo de antes, mas nós vamos aplicar coisas novas no terreno. Então, no terreno, como nós vamos aplicar coisas novas no terreno? Desmontando a rotina prejudicial, que marca a servidão ainda ao cão, ao padrão do subconsciente complexo. Então, não aproveitarmos o dilúvio como divisor de águas, nós podemos acomodar ao caudal dos acontecimentos. Então é preciso seguir avante, seguir adiante. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Então aqui nós temos de novo a símbolo. Então ele partiu para outro ciclo de aprendizagem. Agora com a razão iluminada, embora ainda com os pontos ainda a serem reparados, aquela reparação final que caracteriza a regeneração. O que nós estamos observando é que a chegada da regeneração na Terra, ela foi sendo tentada ao longo do tempo. Ou seja, a transformação da Terra de plano de expiação e prova em um mundo mais avançado. Isso foi sempre sendo tentado. Sempre sendo tentado. Esses investimentos, como representados por Moisés, representados por Jesus, isso significa aquele investimento na expectativa de sairmos da expiação e prova, avançarmos para a regeneração. Mas, infelizmente, por causa exatamente disso, do quê? Da acomodação ao caudal dos acontecimentos. Por causa da escravização ao condicionamento, não foi possível. Então, ao invés de nós entrarmos para a regeneração, nós então sofisticamos o mundo de expiação e prova. Sofisticamos as formas de agressão, de violência. Sofisticamos a maldade. Nos aparelhamos melhor para a prática da maldade, com menos esforço. Isso que aconteceu. Então chega-se num ponto, a culminância de um movimento, em que é preciso, então, retirar os retardatários, os recalcitrantes, os cristalizados, que é o movimento do degredo, da expulsão
da expulsão dos maus, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. E os espíritos não usam de eufemismo, não. É a expulsão dos maus mesmo. O termo é maus. Porque a maldade foi gerada por nós, no mundo interior. Maldade não existe para Deus, é zero. Maldade corre por nossa conta, que é a distorção dos instintos naturais. Distorção dos instintos naturais. Eternas são só as leis de Deus. Então, vou trazer aqui um exemplo. Questão 806. Só para termos ideia do que queremos dizer com eternas são só as leis de Deus. Porque a distorção não é eterna. A distorção temporária, é um desvio, conforme nós vamos lembrar aqui que diz Paulo naquela dissertação que Allan Kardec colocou na questão 1009. A questão 806 do Livro dos Espíritos, Desigualdades Sociais, para ilustrarmos o que é a lei eterna. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Não. É obra do homem e não de Deus. Então, não é lei da natureza. Kardec perguntou, 806A, essa desigualdade desaparecerá algum dia? Só as leis de Deus são eternas. Não vês que a desigualdade diminuir pouco a pouco a cada dia? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, restando apenas a desigualdade do merecimento, que é outro tipo de desigualdade, não é social. Então, vocês perceberam aqui, tem um destino aqui, tem uma mensagem aqui muito importante. A desigualdade social é obra do homem, não é de Deus, porque o que é eterno, de acordo com a lei de Deus, qual é a lei? A lei de igualdade. A lei de igualdade é lei eterna. A desigualdade não é lei eterna. Eternas são só as leis de Deus. Então, a desigualdade, amigos, não é uma lei divina. Raciocínio lógico. A desigualdade é um desvio criado por quem? Por nós. Quando distorcemos o usufruto da lei de conservação, que é para conservar o melhor, para conservar os bons sentimentos, conservar os bons ensinamentos. Nós, então, queremos conservar os bens, as posses, ao extremo, gerando o supérfluo, que é uma distorção tratada pelos espíritos. O que acontece? Geramos a desigualdade social. Então, não é lei. Então, quando nós falamos aqui maldade, a maldade não é lei de Deus. A maldade é fruto de um condicionamento distorcido de cada um de nós, que faz mau uso das leis divinas, amigo. A lei é de igualdade. Então, aqui na Terra, as pessoas têm dificuldade de entender isso. Então, as pessoas aqui na Terra, observando o mundo, expiação e prova, têm dificuldade de entender a regeneração, o mundo de regeneração, por exemplo, e os mundos superiores. Então, Santo Agostinho vai dizer, nos mundos regeneradores, porque estamos tratando aqui da regeneração, de superar os condicionamentos, de melhorar a Terra, desmontar a rotina prejudicial, o plano social. Então, dos mundos regeneradores, perfeita equidade preside as relações sociais. Então, nos mundos regeneradores em diante,
a desigualdade social vai acabar. Por quê? Porque a desigualdade social não é lei de Deus, é lei dos homens, segundo a lei do mais forte. Segundo a lei do mais forte. Ah, nos mundos superiores existe, como está dito aqui, ó, 806, desigualdade do merecimento. Nos mundos superiores tem desigualdade? Tem a desigualdade intelecto e moral, a desigualdade hierárquica, mas essa desigualdade intelecto, moral e hierárquica não se reflete no social. Por quê? Porque os espíritos que habitam os mundos mais avançados, eles não se interessam mais por posses materiais, pelo ter. Tem cabimento. Acúmulo de bens nos mundos mais avançados. Por isso que não existe desigualdade social, existe desigualdade hierárquica. Vai haver o superior hierárquico, o diretor do instituto, o subordinado, os alunos, mas essas escalas vão sendo galgadas pelo mérito naturalmente. Perceberam? Então, isso é um ponto importante, é um argumento importante para termos em conta. Desigualdade social, a lei não é é o raciocínio lógico, kardeciano, cartesiano. A lei é de igualdade. A desigualdade não é lei. Logo, a desigualdade vai desaparecer. Não é o que acontece quando os espíritos se tornam espíritos da faixa dos messias? Se tornam infalíveis daí por diante? Então, lei de igualdade. Embora vá havendo talvez uma diferença de conhecimento, evidentemente. Mas não vamos confundir isso com os preconceitos terrenos, desigualdades de condições sociais. Não. Não vai haver senhores e escravos. Vai haver usufruto das coisas, tá? Porque nós estamos trabalhando aqui em regeneração, amigo. Estamos trabalhando aqui mais terra, mundo de expiação e prova, não. Estamos trabalhando aqui outro tipo de terra, outro tipo de mundo. Então vamos lá. Alguém quer fazer algum comentário até aqui? E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Então, número 3. Vamos trabalhar aqui com os números. Então, Noé partiu para outro ciclo de aprendizagem. Vamos colocar aqui regeneração que se avizinha para nós. O número 3 define a dinâmica operacional, informação, formação e transformação, que vai se expressar pelo quê? Pelos 5 sentidos. Não adianta, amigos, o conhecimento, uma informação de alto teor, como a informação espírita, se ela não se expressa, não flui pelos 5 sentidos. O que eu estou dizendo? Se ela não altera o nosso mundo interior. Porque enquanto permanecer só a informação no campo mental, e nós não partimos para os esforços por domar as inclinações más e assim desaguar na transformação, o que nós vamos continuar expressando pelos 5 sentidos são os condicionamentos antigos. Nós vamos ter uma titulação muito bonita de espíritas, um conhecimento teórico muito significativo, mas nós vamos continuar os mesmos. Vamos manter o mundo como ele está. Manter o mundo como ele está. Aí nós vamos fazer apologia de tudo que é desagradável. Nós vamos concordar com comercialização desenfreada de armas, só para ficar nisso. Vamos achar natural isso. As pessoas têm que se armar mesmo para se defender. Vamos achar natural.
Isso não é papel de. Não é posicionamento de espírita, no mínimo. Para falar. Ficar só entre nós aqui. Fazer apologia de armas. Por exemplo, a arma é para ser utilizada pelos representantes legais oficiais da lei. Então, espírita que. Vai desculpar eu falar isso aqui, mas eu vou falar. Espírita aí que é vinculado a clube de tiro, tá fora de órbita. Que faz parte de clube de atirador e caçador, tá fora de órbita, tá destruindo a natureza. Eu sinto muito. Sinto muito. Isso é mundo de expiação e prova. Tem que ter muita arma. Eu tenho que sair para dar tiro em animal porque eu não consegui vencer meu ímpeto violento de matar e destruir. Eu tenho que ter arma. Sinto muito. Eu já não tenho mais filtro nenhum. Não estou aqui preocupado com o espírita que está fora de órbita aí, que não entende a doutrina espírita. Vai estudar a doutrina espírita e esse aqui é o último estudo. Eu vou dar meu recado aqui. Vai estudar a doutrina espírita e vai se informar. Perdendo tempo na Terra. Fazendo apologia desse tipo de coisa. Então, não adianta. Isso vale para muitas outras coisas. Eu vou ficar só nas armas aí, porque isso está em efervescência. E tem espírita defendendo aí, esse tipo de coisa. Duma com barulho desse. Então, por isso que a violência explodiu no Brasil. Hein? Aumentou muito aí o número de esse tipo de atirador aí, porque tem outras coisas complexas no meio que estão se aproveitando disso. Diga lá, Fernando. Fernando quer falar alguma coisa? Pode falar, abre o som aí. Passou um pouquinho, mas não tem problema. Você falou muitas coisas, negócio de progredir e tal, não recuar. Aí vem aquela frase de um de nossos estudos, não me lembro qual deles, em que tem uma frase que me prendeu muito. Não avançar é recuar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Trata dos mundos. A transição do mundo de expiação e prova para a regeneração. Não avançar é o item 18. Capítulo 3, item 18. Exatamente, nós estudamos isso. Capítulo 3, item 18. Olha lá. É porque eu entendo isso aí, porque não avançar é recuar, porque você já tem conhecimento suficiente para avançar. Exatamente. Então você recebe os talentos. Então é aquilo que se diz, né? A quem tem, mais será dado, né? Sim, E aquele que não faz o que tem que fazer é retirado. sim, Então você recua, né? sim. Automaticamente você recua. Nesse movimento aí de armamento, de Exato. falar do o espírito aqui, suposto espírito, o espírito aí que tem papá de clube de tiro. Isso aí é um movimento de amor às armas. O elemento vai despender um tempo da sua vida que ele podia fazer um trabalho útil, né? E nós estudamos aqui com os espíritos, a lei, falando de lei do trabalho. O que é trabalho para os espíritos? Toda ocupação útil é trabalho. Se alguém me provar que sai dando tiro aí como caçador e colecionador de armas é ocupação útil, e eu vou pegar o livro dos espíritos aqui e vou rasgar. Vou fazer outra coisa na vida. Não tem cabimento. Então nós vamos entrar para a regeneração dando tiro em animais. Por exemplo. Não, ô Júlio, simplesmente não vai entrar na regeneração. Não vai entrar na regeneração. Não vai. Não tem como. Não tem como. Simplesmente isso. Não tem como entrar. Pois é. Porque está recuando lá no mundo primitivo. Né? Como? O uso de arma é retornar ao mundo primitivo. Sim. Em que se matava para sobreviver. Só que no mundo primitivo não tem arma. Então ele vai usar pedra, porrete.
Pois é, mas aí é que está, né? Aqueles que são banidos daqui vão para o mundo primitivo, no fundo, ele vai se sentir até um pouco sem condição de se defender, porque aqui ele é acostumado a usar arma, lá não tem. Ele vai utilizar o que tem no terreno, pedra, pau. Exatamente. Exatamente. Só que lá ele vai lidar com um brutecido mais bruto do que ele mesmo, que é o bruto natural. É o bruto natural. Então, amigos, aqui sinto muito. O estudo aqui é espiritismo raiz, sem adulterações mediúnicas aí que temos visto. Em que se faz aí vista grossa para muita coisa e a doutrina espírita mesmo fica em segundo plano. O nosso esforço aqui é para debulhar a doutrina espírita. Se alguém aí gosta de arma e participa dos nossos grupos aqui, gosta de arma e coleciona, eu aconselho a rever o procedimento. Eu aconselho. Porque é uma atitude temerosa e mesmo que a pessoa venha com argumento, não, é só estou colecionando, eu não uso, não porto, mas de alguma forma é aquela sementinha da violência que está dentro da gente, né? Sim. Porque daqui a pouco, porque o elemento entra no círculo, ele vai trocar de arma, vai comprar uma mais sofisticada. Uhum. É a questão do ter. Não vai se contentar só com uma ou com aquele modelo. Perceberam? Uhum. Esse é o problema da posse. É o problema do cultivo da posse. Então, toda ocupação útil é trabalho. Então, ocupação que seja útil para o engrandecimento do espírito. O que é ocupação útil para os espíritos nobres? É aquela ocupação que nós vamos desenvolver qualidades nobres. A inteligência a serviço do bem. Isso é ocupação útil. O lazer sadio é ocupação útil. O repouso necessário é ocupação útil. Então as coisas estão tão distorcidas no mundo que certos argumentos, quando nós tocamos em certos assuntos, causam estranheza a muita gente. Causa estranheza. Então nós temos feito aí apologia de ideologias aí violentas e sendo espíritas. Sendo espíritas. E compactuamos com movimentos destrutivos, arrasadores, como aconteceu dia 8 de janeiro, por exemplo. Se buscou derrubar a República Brasileira para favorecer uma ideologia complexa aí. E é impressionante. Sinto muito, amigo, sinto muito. Nós aqui não temos meias palavras, não. É. Tem leis, temos leis. Como é que nós vamos viver na regeneração se nós não respeitamos as leis humanas, as leis brasileiras? A palavra, o dístico da bandeira é ordem e progresso. Que é mantido pelos três poderes. O que é mantido pelos três poderes da República, pela Constituição. Como que nós vamos para a regeneração se a nossa mentalidade é essa de destruir o que foi construído a duras penas por causa de um aventureiro que foi colocado no posto de missionário, sem ser, que é um falso profeta. Falso profeta é aquele que conhece o Evangelho e prega tudo que lhe é oposto. Faz apologia a sistemas violentos, falso profeta. Então, o número 3 define a dinâmica operacional. Informação, formação, transformação. Em que a transformação atesta os valores elevados, vivos na nossa intimidade. Quais são esses valores? O cristianismo. A não violência pura.
E disso que estamos falando aqui é a linguagem que se expressa com amor. Os espíritos nobres se expressam com dignidade, com respeito, com empatia pelo próximo. Não faz acepção de pessoas. Precisamos dividir aqui, ó. O dilúvio, amigos, é divisor de águas. Qual que é o dilúvio aqui? É dilúvio na intimidade, entre paixões e virtudes, entre posicionamentos nobres na vida e ideais nobres. Estão falando o quê? Livro dos Espíritos, culto do belo, observação da ciência, da justiça e do amor, que se reflete onde? Nós temos aqui, ó. Vamos pegar aqui a questão 1009. Estou falando disso aqui, ó. Fazendo referência a tudo que eu fiz aí. Fiz referência ao grotesco em contraposição que diz aqui Paulo, 1009, dissertação de Paulo. Vai dizer assim, ó. Quem é com efeito o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no quê? No culto harmonioso do bem, do belo, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus. Estão falando disso. Estão falando do culto do grotesco, do culto do que é chulo, do culto da violência, daqueles que se expressam dessa forma, de forma grotesca, de forma violenta, de forma chula, desrespeitosa, atacando o próximo, fazendo apologia de armas. Nós estamos trabalhando a divisor de águas nesse sentido, da nossa intimidade. Doa quem doer. Quem não estiver entendendo aí o que queremos dizer, estuda Espiritismo. Estuda doutrina espírita. Menos obra mediúnica, que está cheio de obra mediúnica complexa aí. Cheio de falso profeta, desvirtuando a doutrina espírita com conceitos próprios, atacando reputações. Vamos estudar a doutrina espírita, porque Kardec era pacifista. Kardec era pacifista. Extremamente digno e nobre. Nossos mestres são esses. Nossos guias são esses. Senão, amigos, nós não vamos permanecer aqui na Terra, não. A regeneração está longe de se implantar na Terra, longe. Desculpe aí aqueles que acreditam aí, supostas obras mediúnicas que falam aí da regeneração aí, que está praticamente instalada. Isso é mistificação. Vamos estudar a doutrina espírita. Capítulo 3 de Santo Agostinho. Saber o que é mundo de regeneração. Mais algum comentário? De uma certa forma, terça-feira, embora a título de brincadeira, o Luiz falou uma coisa muito séria a respeito de determinadas pessoas que tá na Papuda, tá em Bangu 2. Quer dizer, embora em termos menores, mas muito sério mesmo, esse pessoal que está lá em Brasília preso porque não respeitaram a lei. Sim, não respeitaram a lei. Eles foram banidos. Eu não queria estar na pele de nenhum deles. Perder a liberdade do ir e vir por ignorância. Eles estão ali num banimento dentro da própria terra para meditação. Exatamente. Porque acreditaram numa aventura. Pois é. E o profeta maior. Partiram para a violência. E o profeta maior, ao qual eles estavam defendendo equivocadamente, não deu uma palavra pelo bem deles, em defesa deles. O nosso guia de nós espíritas é Jesus, o modelo e guia. O que é que Jesus faria? Jesus faria esse tipo de coisa? (29)
E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Então, esses 950 anos e morreu, representa aí a superação de um ciclo. Superação do ciclo. A renovação constante. O Noé, que ainda tinha, vamos lembrar, o Noé, ele se embriagou, a embriaguez, com o quê? Podemos aqui trabalhar o assunto que estamos aqui debatendo. Embriaguez com ideologias complexas, quando nós já devemos estar arrebatados pelo pensamento espírita. Prega o oposto do que foi vivenciado aí aqui no Brasil no início do ano, o oposto. Respeita as instituições e as leis. A César o que é de César. Temos que respeitar os 3 poderes, respeitar as eleições, respeitar as leis. O sistema para mudar é o voto, não é o da violência. O sistema para mudar é o da verdade, não é da mentira. Fake news. O mandamento é claro, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Não é? Então nós acabamos de ler aqui, ó. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se permanecerdes na minha palavra. Nós estamos trabalhando aqui a palavra de Jesus, amigos. E não mais a palavra dos homens perecíveis, falíveis, que não têm conseguido melhorar o mundo, têm mantido o mundo na mesma situação que somos nós mesmos. Permanecer na palavra de Jesus não é fácil. É preciso contrariar o homem velho, preferências. Ver além das aparências, ver o culto do harmonioso, do belo, segundo Paulo. Isso implica muitas coisas na sociedade. Abandonar tudo que é grotesco, que é chulo, que é contra os princípios nobres que estamos aqui estudando. Trabalhar para ajudar aqueles que se encontram aí no plano do grotesco, ajudá-los com a educação, que é a arte de formar caracteres, acolhendo, abraçando e não expulsando, ameaçando de morte. Como temos visto aí, religiosos fazendo esse tipo de ameaça, incitando, inclusive, a isso. Então, nós vivemos um momento muito triste, no Brasil particularmente, um momento de eclipse da razão, que contaminou aí o movimento espírita de forma lamentável. Então, aqui já falamos disso, 950 anos e morreu. Temos aqui o 9514, 2 ciclos, 2 lances claros por ele vividas, que vai projetar o Noé, somos todos nós, no novo plano de uma terra na busca da regeneração. Nós somos os Noés agora. A bola está conosco. Então nós não mais, amigo, podemos nos embriagar, fanatizar com ideologias que são contrárias ao Espiritismo. O Espiritismo prega a igualdade, a fraternidade, a liberdade, que são leis. Estamos falando de leis. Lei do trabalho, lei de solidariedade, lei de igualdade, lei de caridade, lei de justiça, amor e caridade. O nosso foco é esse. Esse é o nosso foco. Não mais que sai da cabeça dos homens falíveis, que está na contramão de tudo isso. Está na contramão de tudo isso. Sistemas antifraternos, sistemas que incitam a violência, a desagregação social, ruptura social, institucional. Isso não é coisa de espírita, não. Tem que dar a César o que é de César.
É, Então, a terra de hoje. Então, naquele tempo, ó, o Honório escreveu aqui que esse movimento do Noé, o símbolo lá naqueles tempos, primeiros sinais da regeneração na terra. Não vingou. Aí veio Moisés. Também não vingou. Por causa do quê? Do egoísmo dos homens. Os homens preferiram a violência, a discórdia, a desunião. Veio Jesus. Também não vingou. Crucificaram Jesus. Jesus foi expulso da terra. As armas, a violência venceu. Então, Jesus. Estamos vendo aí na terra hoje o resultado de um culto desenfreado às armas. Uma guerra. É o resultado. Por que na terra de hoje um determinado líder se tornou tão poderoso e resolveu atacar com armas outro país? Porque a cultura da humanidade, a nossa cultura da humanidade, é uma cultura armamentista. Cada um de nós que tem uma cultura armamentista, vibratoriamente, lança a sua vibração que vai se agregando, que vai se amontoando. E isso vai crescendo no mundo. E alimenta a corrida pelas armas, a fabricação de armas. Por que não ocorre o contrário? Desarmamento. Ao invés de fabricar armas, fabricarmos bens úteis para a humanidade. Por que não acontece o contrário? Porque nós queremos ainda privilégios, manutenção do poder do forte sobre o fraco. Por nossa culpa. Então, vivemos esse dilema, essa dificuldade aqui na Terra, de não entendermos o que Jesus veio fazer, continuamos até hoje, não entendendo. Podemos também trabalhar da seguinte maneira: e foram todos os dias de Noé 950 anos. Esses 14, 2 ciclos, em que o 950, composto pelos 600 até o dilúvio, divisão de águas, número do homem. Para quê? Para vencer o homem. Vencer o homem, porque nós temos que ultrapassar a humanidade. Para avançar para a angelitude, só ultrapassando a humanidade, que inclusive o espírito ditoso é aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com indistinto amor seus irmãos. Esse que é o que vai entrar para a faixa da angelitude. Não é o que prega a morte do irmão, não. Esse não, esse aí está afastado, está longe. Esse aí está longe. Então nós temos 600 anos do dilúvio, mais 350. Então podemos aqui trabalhar com 3,5, metade de um outro ciclo. Metade de um outro ciclo. Então aqui são ideias. O que importa é que esse homem velho total morreu. Que é o nosso homem velho, amigos. Morreu? Morreu? Ou nós ainda estamos fazendo apologia de coisas antigas? O Emmanuel disse que o mundo... O Emmanuel, no livro... Se não me engano, não sei, não me falha a memória aqui. Não vou nem citar o livro, não, porque me falha a memória. Ele disse que a civilização armada tem que desaparecer. Nós não estamos perto disso, não. Porque nós temos aí companheiros espíritos fazendo apologia de armas. Ele diz que as armas serão transformadas em arados no pão nosso. Capítulo 44, no futuro. Isso está longe? Está perto? Está perto? Está longe. Os canhões serão transformados em arados no futuro.
Então nós estamos longe disso. Nós fazemos aqui um culto desenfreado a armas. Admiramos desfiles bélicos, paradas bélicas. Admiramos. Achamos bonito. Otavismo aí, ó. Otavismo beligerante, greco-romano, para ficar só nesses dois aí, que ainda permanece nos nossos corações. E nós queremos um mundo melhor, cultivando esse tipo de coisa. Capítulo 10. É muito interessante que o capítulo 10 aqui, ó, 10 mandamentos. Então é como se vencemos uma etapa. Vencemos uma etapa. Por quê? Versículo 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Então nós estamos vendo aqui individualmente, naqueles tempos, houve irmãos que avançaram pela regeneração e partiram da terra. Foram para mundos mais avançados. Esse aqui é um movimento no mundo interior. Após tudo isso que foi dito aqui, que nós dissemos, amigo, é a vitória sobre os 10 mandamentos. Porque nós temos lá nos 10 mandamentos, além daquele que diz não dirás falso testemunho contra o seu próximo, que fala aí de um movimento triste aí das redes sociais, temos também um mandamento muito claro, que é o do não matarás. Não matarás. Que é o desarmamento. Desarmar não só os corações, mas também fisicamente falando. Então, se nós, na regeneração, amigos, não vai ter isso não. Quem acha que na regeneração nós vamos andar armado por causa de assaltante está fora de órbita. Nada disso vai ter na regeneração. Basta estudar bem, com muita calma, o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muita calma, meditando, nas entrelinhas, tendo em vista o todo da codificação. O todo. Os valores nobres para os quais os espíritos sempre chamam a atenção. Porque aí nós vamos entendendo. Então, o mundo da regeneração é um mundo sem grades, sem cadeias, sem armas. Esse é o mundo da regeneração. Então, nós estamos trabalhando aqui com a ideia dos espíritos que vamos passar para a regeneração e vamos gerar novas coisas. Então, já estamos lá, certo? Já estamos lá, ó. Estas são as gerações dos filhos de Noé. Porque Noé é o homem da razão iluminada. Venceu os seus últimos resquícios de imperfeições e gerou novas coisas, representadas pelo que vem aqui. Então, é a preparação da casa mental segundo novos dispositivos. Pronta para dar sequência na evolução pelo desdobramento e análise, produção continuada de frutos em crescimento constante, dos novos valores. Que os 10 mandamentos sintetizam. Não roubar, não matar, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. É o mundo da regeneração implantado. É isso. Estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Então, Sem, Cão e Jafé, superconsciente, subconsciente e consciente. Estão falando do quê? Da casa mental reajustada, em que o cão, o subconsciente aqui, já são virtudes. O que eu estou dizendo?
Questão 893. Livro dos Espíritos. O que é o cão? O cão da regeneração. É o nosso mundo subconsciente transformado. Vamos lá, questão 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos contrários. Terão tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a natureza que lhes é própria a vencer? Natureza que lhes é própria. O cão do passado. O cão violento. O cão que quer dar tiro por aí ainda. O cão que está enamorado ainda por arma de fogo. Namorado ainda pela destruição. Por ideologias complexas que pregam a desarmonização da sociedade, a ruptura, a violência, a destruição, a morte. É o cão. É o nosso passado. Há bem pouco tempo aí no mundo nós geramos o nazifascismo. Milhões de espíritos que se enamoraram de líderes complexos, os extremismos, tanto da União Soviética quanto do fascismo e do nazismo. Esses espíritos estão reencarnados de novo na Terra de hoje para vencer essa tendência. Por isso que ainda ecoam movimentos neonazistas, movimentos neofascistas, movimentos que pregam revoluções armadas ainda prevalecem. Por quê? Porque os espíritos estão de volta para a sua vitória final, para merecerem embarcar na regeneração. As que não têm de que lutar são aquelas em quem o progresso já está realizado. O condicionamento não é mais o das paixões, do egoísmo, do orgulho. Lutaram outrora e triunfaram. O condicionamento é o das virtudes, simbolizado aí no culto do belo, do bem, idealizado por Jesus, o arquétipo humano, o homem-deus. E por que esses espíritos lograram essa vitória? Porque eles gravitaram em torno da unidade divina, observando o amor, a ciência e a justiça. Então, logicamente, eles concretizaram esse movimento. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço, e suas ações lhes parecem muito naturais. Para elas, o bem se tornou um hábito. Deve-se, pois, honrá-las, como a velhos guerreiros, pela posição elevada que conquistaram. Perceberam? Venceram aquela natureza. A natureza agora é outra. O automatismo agora é outro. Eu lembrei Pode falar. Lembrei que do Emmanuel, quando ele fala que a disciplina antecede a espontaneidade. Exatamente. Disciplina antecede a espontaneidade. Por isso que a regeneração é o mundo do descanso. Você não vai lutar mais contra mais paixões. Você vai ter descanso. Você venceu as más paixões. Seu descanso é o quê? A virtude que vai fluir de forma natural. Em todos os momentos. Isso que é o descanso. Descanso das lutas de um mundo de expiação e prova, de reencarnações dolorosas. Isso que é o descanso. Então, Noé é a síntese, já falamos aqui. Continuidade natural após o dilúvio, de uma produção diferenciada. Fim de um ciclo e início do outro. Porque com a regeneração, nós já vamos entrar nas faixas que vão aportar na angelitude lá na frente. O divisor de águas. Divisor de águas. Versículo 2. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. 7 pontos. Então, o que está sendo dito aí? Que Jafé, que representa a casa mental, é o consciente, abriu um ciclo novo de
trabalhos. Ele gerou um novo ciclo. Porque os ciclos, eles não são impostos, são conquistados. Conquistados. Então, aquele que alcança, está no mundo de expiações e provas. Vamos colocar lá no ano 1000. Naquele tempo de muita dificuldade ainda, muita violência. Mas ele conseguiu superar-se, conseguiu vencer a violência, ele avançou para a regeneração, ele sai da Terra. Vai para o mundo de regeneração. Então, ele abre um ciclo, como aquele ciclo que ele gerou para ele ainda não existe na Terra, ele vai para o mundo onde existe. Ele já superou em si mesmo a tendência à violência, não entrou naquela confusão, naquela carnificina. Não entrou. Então, quem está nas confusões aí, fazendo coro com essas grotesco, com falsos profetas, aí precisamos estudar, amigos, o que significam falsos profetas. A doutrina espírita nos ajuda. Característica do verdadeiro profeta, Livro dos Espíritos. Precisa estudar. Precisa estudar. Agora, se não estudar, não avança. Vai ficar reboque de médiums, de palestrantes, que vão levar-nos para onde eles quiserem que nós vamos. Para onde eles querem que a gente vá. E tem muito aí proporcionando desvio do conteúdo espírita. É aqueles que gostam, estão seguindo. Já foi o campo operacional, em que o cão agora, o subconsciente, presta atenção, o cão, o subconsciente, agora é outro. É ferramenta para operar segundo o que vem do superconsciente. É um outro tipo de cão, é o automatismo virtuoso, como está dito aqui na questão 893. Conquista, luta, sacrifício, renúncia. De acordo? Vamos lá, vamos terminar aqui esses pontos aqui do capítulo 10. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Então aqui, é como se fosse a reciclagem da casa mental, tá vendo? Ó, 3. Uma laçada ascendente. São símbolos que estão trabalhando aqui com eles, tá? Nós não estamos entrando aqui em detalhes das personas, das personalidades. Estamos trabalhando com a casa mental, com símbolos. E aqui já vão definindo grupamentos segundo as linhas da afinidade. Porque no mundo de regeneração, nós vamos ter grupamentos, por exemplo, aqueles que vão se dedicar mais à ciência, outros mais à filosofia, à medicina, e vai por aí. Todos com qual propósito? De colocar em prática a lei de amor. Ninguém mais vai preocupar em fabricar armas, comercializar armas. Não. Isso não vai existir mais. 4. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Concretude vai se ampliando. Concretude que vai se ampliando. Então, o que nós estamos vendo aqui? O ciclo, aqui simboliza um ciclo de evolução, 7. Então, em cada laçada desse novo ciclo, vão sendo produzidos novos frutos que abrem perspectivas para outros espíritos se agregarem. Então, é a multiplicidade. Prolixidade, produção, segundo a diretriz da regeneração, novos campos, inclusive novos campos
campos de conhecimento que nós ainda desconhecemos, que nos escapam ainda ao entendimento. Vão se abrir. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual, segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as nações. É isso que estamos falando aqui. Vai havendo um crescimento exponencial, um avanço moral extraordinário, e a Terra rapidamente vai avançando. Que quando forem retirados os espíritos que atrasam o progresso, esses violentos, esses delinquentes, esses arruaceiros, esses que querem subverter a ordem estabelecida para favorecer seus próprios interesses, pegando a violência, quando eles forem retirados, segundo lá o item 5 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, vão ser retirados, vão ser expulsos. Então, os bons só estarão reencarnados espíritos bons. Então a Terra vai ter um outro dinamismo, um avanço exponencial. Diferente do que está tendo hoje. Temos um avanço exponencial aqui, tecnológico, que visa apenas o lucro, que visa apenas o domínio do forte sobre o fraco, que isso no campo coletivo é de uma nação sobre a outra. Isso não existe. Nações querendo submeter as outras. Forma violenta, de fato, pelas vias de fato, como estamos vendo, e outras por questões econômicas, políticas. Ainda permanece na Terra. Só que essas ilhas agora, que são pontos de terra cercados por água, territórios específicos de cada grupo, segundo suas inclinações, todas englobadas por uma nação que define direcionamento. Então, dentro de um mesmo país, nós temos aí diversas facções, não temos? Desde as más até as nobres. São as ilhas. Então, as facções, as ilhas que não cultuam o belo, o bem, cujo modelo de organização não é o Evangelho, não é Jesus, não são as leis de Deus, vão deixar de existir. O predomínio da força vai acabar. Isso que estamos falando é disso, transformação social, renovação social. Cada qual segundo a sua língua, que aí cada um tem a sua maneira peculiar de entendimento, o grau de evolução. Aí é que nós vamos começar a ver aquela questão que eu citei aqui da hierarquia intelecto-moral. Nós vamos começar a conviver com esse tipo de desigualdade, a hierarquia intelecto-moral pelo mérito, pela conquista. Não pela força, pelo poder econômico, pelo poder financeiro, que ainda caracteriza as nossas sociedades, caracterizam. A regeneração não será mais isso, amigos. Segundo as suas famílias, entre as suas nações. E assim por diante. Esse é o ponto. Queríamos aqui avançar no capítulo 10, lançando essa perspectiva, e nós estamos aqui nesse limiar de uma transformação, estamos na transição entre o mundo de expiações e provas e o de regeneração, e que já vemos muitas coisas bonitas, belas, ótimas da regeneração, mas ainda em pequena escala. E a expiação e prova ainda domina em grande escala. O nosso trabalho é reverter o peso, fazer com que aqueles lances, aquelas edificações, aquelas conquistas que já nos falam da regeneração tenham supremacia,
cada vez maior sobre o grotesco, sobre o violento, sobre o caricato, sobre o que não é belo, o que não é o bem, representados aí por Jesus, para que o mundo se torne um mundo de regeneração. Que Jesus nos abençoe, nós agradecemos a Jesus pela oportunidade que tivemos aqui, um longo período de estudos, com base nos estudos do Honório Abreu, sobre o livro de Gênesis, em que aqui falamos de uma maneira franca, muitas vezes sem filtro, porque nós temos problemas graves na nossa sociedade, principalmente na brasileira, em que muitos de nós espíritas batemos no peito e dizemos que aqui é a pátria do Evangelho. Mas, infelizmente, ainda não é. Preciso que seja. Mas, parafraseando aqui os espíritos na questão 930, com a qual nós vamos encerrar os trabalhos, que nos falam de um novo mundo, numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então, essa é a nossa meta. Não só o país, o Brasil, mas o mundo, que represente, de fato, a pátria do Evangelho, digna da lei do Cristo, em que nós não vamos ter mais mortes pela miséria, pela fome, pela violência, e sim a vida gerada em abundância, conforme Jesus anunciou para nós, decorrente uma vida em abundância, que abre as portas da eternidade para nós, decorrente da prática do amor. Que Jesus nos fortaleça, nos inspire e nos ajude na concretização deste ideal.